Sabe como uma única música pode, de repente, escancarar as feridas de uma nação inteira? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos ver como a arte vira um espelho, e um espelho bem cômodo, para as verdades que o Brasil tentou esconder. E tudo começa com um verso que, olha, arrepia até hoje. Essa frase aí. É de uma força, né? Da música A Carne, de 2002. Na voz. Que voz, né? Na voz inconfundível da gigante Elza Soares. Essa frase é tipo um soco no estômago. Ela vai direto no nervo do racismo estrutural aqui no Brasil. Não é só uma música, é uma denúncia. E a música não para por aí. A denúncia só fica mais pesada. A letra vai e aponta direto para o encarceramento em massa. Sabe, aquela realidade que a gente vê nos números, a população negra superlotando as prisões. Muitas vezes sem nem ter tido um julgamento justo. É bem direto ao ponto. Pois é, e além da prisão, a música toca em outro ponto crucial, a realidade econômica. Ela escancara como o racismo acaba empurrando, sistematicamente mesmo, a população negra para os bicos, para os trabalhos mais precários, aqueles que pagam mal. E isso, claro, acaba virando um ciclo vicioso de desigualdade que não acaba nunca. E aí, a gente chega na parte, talvez mais brutal, que a canção aponta. A ideia de que vidas negras são, no fim das contas, descartáveis. Essa imagem do corpo debaixo do plástico, nossa, é uma referência muito direta, muito dolorosa, à violência que simplesmente interrompe essas vidas. É como se a música dissesse: olha, essa é a conclusão lógica de um sistema que desvaloriza uma pessoa desde que ela nasce até o dia em que ela morre. Ok, agora segura essa. O mais interessante aqui é onde essa música está sendo usada para virar a chave na cabeça das pessoas, como uma ferramenta de conscientização mesmo. E era um lugar que, olha, a maioria de nós provavelmente não ia pensar de primeira para essa discussão: a Amazônia. Vamos fazer um exercício rápido. Quando se fala em Amazônia, qual é a primeira imagem que aparece na cabeça? Quase certeza que é a floresta, né? Natureza intocada, rios enormes, talvez comunidades indígenas. E claro, tudo isso é super importante. Só que essa imagem, essa narrativa, está deixando um pedaço gigante da história completamente de fora. E que pedaço é esse? Bom, se prepara para esse número aqui: 68%. É isso mesmo, 68%. Essa é a porcentagem da população lá em Rondônia, um estado amazônico, que se autodeclara preta ou parda. Chocante, né? Pois é, e é exatamente essa a realidade que por algum motivo a gente não vê, fica invisível. Se a gente olhar aqui para o gráfico, fica ainda mais claro. A esmagadora maioria da galera de lá é afrodescendente. Mas aí que está o ponto. Essa realidade, esse dado demográfico, foi sendo apagado. Apagado da história, dos livros, da mídia. Até da imagem que o Brasil constrói sobre a própria Amazônia. E olha que ninguém pense que essa presença negra lá é coisa de agora, não é mesmo? Dando uma olhada nessa linha do tempo, a gente vê que ela foi construída, há séculos. Começa lá atrás com os quilombos formados por pessoas escravizadas que fugiam. Depois tem a chegada de trabalhadores afro-caribenhos para construir ferrovias e vai até as migrações mais recentes. É uma história muito longa, de muita luta, muita resistência e muita construção. Mas aí fica a pergunta, né? Por que uma história tão forte, tão presente, foi jogada para debaixo do tapete? Para a gente entender de verdade como é que o racismo funciona ali, naquele território, a gente precisa de umas ferramentas. E para isso vamos buscar ajuda em 5 pensadores negros brasileiros que são, assim, fundamentais. Imagina que cada um deles oferece uma lente, um jeito diferente de enxergar o problema. O Abdias Nascimento, por exemplo, ele mostra que o racismo não é só uma atitude de uma pessoa ou outra, não. É um projeto de Estado. A Lélia Gonzalez vem e rasga o véu do tal mito da democracia racial. A Grada Quilomba, por sua vez, analisa quem tem o direito de falar, quem tem voz e quem é silenciado. Aí vem a Conceição Evaristo com a escrevivência, que é a ideia de escrever a partir da própria pele, da experiência vivida. E para fechar, o geógrafo Milton Santos mostra como o racismo molda o espaço, as cidades, o campo. É genial. Vamos pegar uma dessas ideias para aprofundar um pouco. A da Lélia Gonzalez. Ela bate de frente com aquela historinha de que o Brasil é uma democracia racial, sabe? Aquele papo de que aqui todo mundo vive em harmonia. Como a gente vê aqui,
Ela mostra que esse mito, na verdade, é uma cortina de fumaça. Serve só para esconder a realidade brutal do racismo estrutural e deixar a desigualdade rolar solta, debaixo de uma capa de falsa paz. Ok, então a gente tem uma música super potente, tem teorias complexas, mas como é que a gente junta tudo isso e transforma em mudança de verdade no mundo real? Pois é, a resposta, acredite, está numa sala de aula. Uma sala de aula de universidade, lá no coração da Amazônia. Isso não é ficção, tá? Essa análise toda vem de uma disciplina que existe de verdade, chamada Povos da Floresta, lá na Universidade Federal de Rondônia. E olha que simbólico, a aula que inspirou isso tudo acontece justamente no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Quer dizer, é o momento perfeito para formar os professores do futuro, gente que vai sair dali pronta para pensar de forma crítica sobre o lugar onde vive. O que acontece ali naquela aula é a criação de uma espécie de kit de ferramentas pedagógico super poderoso. Eles pegam a música A Carne como isca para conectar todo mundo emocionalmente, depois usam aquelas lentes teóricas que a gente viu para dissecar a letra e, o mais importante, conectam tudo com a realidade deles, com os quilombos que existem ali na região. O objetivo é claríssimo: dar ferramenta para que esses futuros professores possam ensinar a história completa, a história de verdade do lugar deles. E por que isso é tão importante, afinal? Porque fazer isso é muito mais do que só dizer, ah, sim, existe um problema. É sobre pegar o conhecimento e usar ele ativamente como uma ferramenta mesmo para lutar por justiça social. É sobre resgatar as histórias que foram apagadas de propósito. E é aqui que o quebra-cabeça se monta, sabe? A música da Elza traz a dor, a experiência na pele. A história de Rondônia mostra a resistência ali, no chão. A teoria dá um mapa para a gente entender como o sistema funciona. E a sala de aula? Bom, a sala de aula aponta a saída, o caminho da mudança. Uma única música vira a chave que abre várias portas. Uma compreensão muito mais profunda. A gente falou agora há pouco do conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, né? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Dá valor à história que a Elza canta e às histórias que as comunidades negras da Amazônia viveram na pele. Isso não é só um debate acadêmico bonitinho, é um ato político. É uma necessidade para bater de frente com a história oficial, aquela que tentou calar essas vozes por tanto, tanto tempo. E tudo isso termina com uma pergunta que fica martelando na cabeça. Se uma história desse tamanho, tão importante, pôde ficar escondida lá na Amazônia, que outras histórias estão aqui, do nosso lado, no lugar onde a gente vive, só esperando para serem vistas e ouvidas?